Estamos de volta com o link e o Espírito Santo é o estado mais transparente nos dados da vacinação contra a Covid-19. A análise realizada pela OKBR mostra que o estado é o que disponibiliza melhores as informações sobre os números da vacinação e o perfil dos vacinados. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada o secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado, Edmar Camata. Secretário, boa noite, bem-vindo aqui ao Link. Boa noite, Penélope, Fabiano. Boa noite. Seja bem-vindo, viu, secretário? Vamos falar sobre esse ranking, né? Aliás, esse ranking no Espírito Santo, ele foi considerado o estado mais transparente do Brasil quando se fala aí nos dados, a divulgação dos dados da vacinação contra o novo coronavírus, não é isso? Exatamente. É a primeira avaliação nacional de transparência da vacinação, né? Que inclui a vacinação. E as pessoas podem perguntar assim, para que transparência de vacinação, né? E a transparência de vacinação é porque no cenário contrário, em que se não tivesse transparência, imagina o Estado receber 2 milhões de doses e ninguém saber para onde foi, né? Em quais grupos prioritários essas doses foram ministradas. Então, assim, o Espírito Santo, ao se consolidar como o primeiro também na vacinação, né, para o cidadão é uma notícia muito bacana. Acho que eu, como capixaba, pelo menos, me orgulho muito, porque é um lugar disputado, esse primeiro lugar de transparência da vacinação, já que são dezenas de itens que essa entidade, que é uma entidade presente em vários países, a Rede Mundial por Dados Abertos, ela analisa e são itens difíceis de se obter, né? Então, quando você começa a distribuir para o cidadão em um site todas as informações sobre distribuição da vacina por faixa etária, por comorbidades, públicos prioritários, distribuir geograficamente por municípios, por exemplo, é um monte de dados que se casam uns sobre os outros, então assim, exige um controle grande, né? Então é uma satisfação mesmo poder colocar o Espírito Santo nessa primeira colocação. Bacana. Muito bem. Camata, o que foi levado em consideração para se chegar a esse levantamento? Perfeito. Bom, essa entidade ela já realizou outras rodadas de avaliações e o Espírito Santo também conseguiu ficar em primeiro, né? Esse é o terceiro título de transparência que nós temos aqui, dentre outros, né? E nessa rodada específica se somou uma avaliação sobre a transparência da vacinação, como eu tenho dito. Se somou a outros dados que já exigiam, né, nesse ranking deles, transparência de dados da pandemia, né, da Covid. O lema que essa entidade usa, a OKBR, é dados abertos ajudam a salvar vidas, né? Por quê? Porque eles filtraram a experiência no mundo todo de países que conseguiram ter um desempenho bom, né, da pandemia, combatendo a pandemia, e essas boas práticas tinham transparência no meio. Por quê? Porque uma sociedade informada sobre a pandemia, né, ela consegue reabrir economicamente mais rápido, ela consegue controlar locais que estejam com um foco maior, né, de pandemia. Então, assim, é uma série de consequências positivas do uso da transparência nesse processo. E aí, Penélope perguntou o que é avaliado, né? São dezenas de itens, por exemplo, com relação à pandemia especificamente. Se você tem um site em que você informa claramente para o cidadão, leigo inclusive, porque a informação tem que ser de boa qualidade, os dados da pandemia, a distribuição geográfica, a distribuição da contaminação atual, mas também a série histórica da pandemia, né, por tipo de comorbidades, por exemplo, por região, por raça, etnia, cor. E aí você fala assim, para que esses dados? Né, aqui no Espírito Santo esses dados são usados por toda uma comunidade acadêmica, por exemplo, de profissionais, de médicos, para poder orientar a atuação do Estado, para poder chegar para o próprio governo e dizer, olha, no nosso entender, né, a ocupação de leitos daqui a um mês, ela vai ser de determinado perfil, né, e o Estado ele pode mudar a forma como ele se prepara também, porque isso tudo significa custo, né? Quando o Estado contratualiza leitos, por exemplo, nós estamos falando de milhões de reais do cidadão que são empregados, né? Então você poder ter uma inteligência em transparência voltada à pandemia ajuda muito a população. E a novidade é que nessa avaliação especificamente entraram os dados da vacinação. Se a gente pegar como exemplo, por exemplo, Manaus, todo mundo acompanhou em Manaus no início, né, do processo de vacinação, muitas informações sobre o desvio de vacinas, né? Escândalos até, né? Escândalos, E assim, hoje as pessoas que analisam o que aconteceu ali,
já conseguem entender que aconteceu o que naquele momento ali. Não havia um sistema de vacinação, não havia uma transparência dos públicos que estavam sendo atendidos naquele momento. Então, assim, tudo no cenário contrário ao cenário de um Estado que hoje a gente mostra aqui que o Espírito Santo é bem avaliado em transparência. Então, essa é uma importância, transparência, assim, para além de se falar em transparência no governo, transparência é um dos valores mais fortes no mundo privado, também no mundo corporativo, né? Então, é importante que a gente consiga fazer governos serem transparentes, né? Agora, secretário, você falou um pouco, né, sobre o que foi levado em consideração. Agora, a minha pergunta é o que o Espírito Santo fez para poder dar essa transparência? Por exemplo, eu vou já citar um exemplo da sua resposta. O portal da transparência, o portal ali do Covid, né, que dá esse painel, foi uma iniciativa muito importante. E desde o início da pandemia, né, e ele foi agregando informações ali. Então, assim, primeiro passo é decidir que você vai ser transparente, né? Porque se essa decisão não vem da alta gestão, né, o governador tem deixado desde o início muito claro que assim como já fazia com o portal de transparência, que era 8º do país em transparência, voltou a ser 1º do país em transparência, que durante a pandemia a transparência era uma obrigação nossa, né? E aí, acho que quebra de cultura é importante falar, né? A equipe da saúde, por exemplo, deixou de lado muitos conceitos que estavam arraigados na área médica, por exemplo, de que não podia tornar transparentes algumas informações da saúde. E é importante essa evolução, porque a pandemia mudou tudo em vários lugares, né? Mudou a forma como faz entrevista na TV, mudou muita coisa nos governos, né? Então, assim, em nenhum momento a saúde achou que seria importante divulgar publicamente todos os dados de comorbidades, de contaminação da Covid, tirando apenas o nome do paciente, né? Hoje, se você entrar no site do coronavírus, você vê a distribuição da contaminação da Covid por região, por bairro, inclusive, né? Isso sempre, na área, na saúde, né, sempre foi um dilema muito grande, né? Olha, o paciente tem direito a toda a privacidade dele. E o que a gente fez foi conseguir dar transparência, dar luz a números que são importantes para se discutir a pandemia, para se evoluir, sem agredir a privacidade do paciente, sem colocar o nome dele no site. Isso é importante também, né, secretário? Porque no dia a dia da população existe informação, né? Eu posso prever que eu vou me vacinar daqui a um tempo, né? Graças a essa pesquisa também, né? Esse planejamento, essa transparência, né? Exatamente. E principalmente por quê? Porque como a vacina chega numa velocidade menor do que nós gostaríamos, né? O Estado é obrigado a fazer algo que eu acho que é uma covardia, uma crueldade, mas a gente tem que quebrar, o Estado tem que quebrar grupos de prioridade em vários subgrupos, né? E aí as pessoas têm que ter essa informação, né? Ó, esse grupo foi quebrado, mas quem vai vacinar agora, né? O grupo era 40 a 50, mas vai vacinar inicialmente de 45 a 50, né? Então você começa a quebrar prioridades por um motivo óbvio, né? Não estão chegando 500 mil vacinas, estão chegando 50, 60, 70 mil vacinas. Sim. Agora, secretário, vamos aproveitar e falar, a gente está falando de transparência, né, Penélope? E o Estado também foi eleito recentemente, o Espírito Santo foi eleito o mais transparente do Brasil pelo ranking da Controladoria Geral da União, não é? Esse é interessante porque o ranking da Controladoria Geral da União, ele não era realizado desde 2018, né? Quando assumimos o governo, o Estado era o 8º em transparência do Brasil. Então, assim, começamos a colocar em prática diversas ações, né? E o que eu acho bacana de falar, que eu sempre falei que transparência não tem preço. Não tem preço no sentido de que não tem preço mesmo, de que é algo muito bom, mas também no sentido de que você não precisa sair contratando um monte de ferramenta, né? Então, todos esses primeiros lugares em transparência do Espírito Santo foram feitos com mão de obra própria, foram feitos com a nossa empresa de processamento, o Prodeste, foram feitos com nossos servidores, né? Não teve contratação de uma solução, né, milionária, e é importante falar isso, né? Eu, por exemplo, que venho, né, embora seja policial rodoviário federal, vocês sabem, mas eu venho de 12 anos de atuação voluntária no controle social, né, na ONG Transparência, né, e lá a gente já tinha essa impressão, ao avaliar prefeituras, que as melhores práticas de transparência, elas não vinham das prefeituras que contrataram empresas para fazer, elas vinham das prefeituras que criaram por conta própria as ferramentas, porque elas criaram o envolvimento dos servidores com aquela causa, né. Então isso é importante, né, que é o pertencimento, os servidores entenderem que a transparência, ela não foi comprada, ela foi criada, né? Sim, sem dúvida alguma. Importantíssimo, né, Penélope, a gente ver como o Estado está lidando com essa questão da vacinação, que é algo muito sério, e a seriedade da transparência também. Com certeza. E também para o futuro, né? Porque fica arquivado historicamente, né? E daqui a alguns anos as pessoas vão
poder rever esse momento de pandemia tão difícil que a gente está vivendo agora, né? Isso vocês me permitem, porque a gente tem um dilema para enfrentar como sociedade. A Europa está preparando a terceira dose da vacina como cobertura. No Brasil, a gente ainda tem que convencer as pessoas a tomarem a primeira dose, né? Então, assim, é um dilema, tá? Verdade. Então, para o nosso cidadão acreditar que a vacina é importante, tem que ter transparência nesse processo todo. Você tem que confiar nessa solução, né? E a ciência, a gente sabe, é o caminho, não tem jeito, né? O caminho é tomar a vacina, e seja ela qual for, né? Tem as pessoas que estão querendo escolher os laboratórios, é importante tomar a vacina, né? Com certeza. O Brasil já é um país da vacinação, né? Não é agora que a gente vai evitar se vacinar, pelo contrário, A gente tem o tem que melhor se plano vacinar. nacional de vacinação, né, de imunização do mundo, e agora é um momento realmente de todo mundo se vacinar. Olha, o tempo está acabando, a gente quer agradecer muito ao secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, falando para a gente hoje esse dado bacana, né, que o Espírito Santo é o estado mais transparente do Brasil em dados da vacinação. Secretário, obrigado, boa noite.